Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui juntos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Grupo Espírita Reviver. E o tema de hoje, capítulo 2, tem o título de Meu Reino Não É Desse Mundo, aonde, através das colocações de Kardec, com os ensinamentos que Jesus nos trouxe e observando, analisando bem essas colocações, a gente vai entender a importância da nossa encarnação e principalmente o que devemos fazer pensando nas nossas futuras encarnações. Começa com aquela pergunta de Pilatos a Jesus se ele seria o rei dos judeus. Pilatos, romano, tentando, inclusive lavando as mãos depois pela condenação de Jesus. Se Jesus dissesse que era o rei dos judeus, isso seria uma ofensa muito grande aos romanos, porque eles dominavam a Judéia naquela época, dominavam quase todo mundo naquela época, e dizer-se rei seria a condenação direta à morte. E Jesus responde que o reino dele não é desse mundo. Porque, se fosse, o seu povo já teria vindo libertá-lo. E que ele estaria aqui para testemunhar a verdade. Parecem colocações simples, mas quando a gente penetra nesses ensinamentos, a gente vai ver a profundidade de tudo isso. Bom, vida futura. Jesus coloca muito a respeito disso para a gente. O que seria essa vida futura? Hoje nós sabemos que a nossa verdadeira vida não é aqui na carne. A gente está aqui de passagem, a gente está aqui aprendendo. Usualmente a gente vem para cá para aprender a amar as diferentes formas de amor. E que a nossa verdadeira vida é no espírito. Quando a gente está desligado na carne. Plano espiritual, como queiram chamar. Mas aqui, enquanto estivermos nessa bendita escola, estamos presos a um corpo físico. Esse corpo físico limita muito as características dos nossos espíritos. Libertos, com certeza, temos mais atributos. Mas, enfim, a importância de estarmos aqui para aprendermos. É como uma escola. A gente vai mudando de ano conforme vai aprendendo aquelas matérias e vai seguindo em diante. E esse capítulo ele vem mostrar que a gente deve estar preocupado com a vida atual, mas também com as próximas vidas. E qual seria essa preocupação? Tudo que a gente promover numa encarnação vai refletir na continuidade das nossas vidas. Dos dois lados, aquilo que a gente fizer de bom vai refletir coisas boas. Se a gente tiver coisas não tão boas, também vão refletir como coisas não tão boas. Não encaremos isso como punição. Deus não fica prestando atenção no que cada um de nós faz e fala, aquela pessoa fez alguma coisa de errado, eu vou punir. Não funciona assim. Deus, ele criou as leis perfeitas, as leis naturais, leis divinas, como a gente quiser chamar, e elas estão dentro da nossa consciência, e é essa nossa consciência que nos coloca de volta no caminho. Ok? Ou seja, nós sabemos quando saímos fora do caminho correto. A nossa consciência nos alerta. E esse alerta é que, na época, não se entendia bem esse tipo de colocação, acabou se transformando numa punição. A gente sabe que não é assim que alguma coisa funciona, não. Tudo é a nossa consciência que nos mostra os caminhos a seguir. Pois bem, e Jesus deixou claro com essas palavras de que o reino dele não era desse mundo, que não era mesmo, que a verdadeira vida está do outro lado. E que a gente devia se preocupar com isso, porque como seres imortais, tivemos um começo, fomos criados simples, ignorantes, sei lá quando, e não vamos ter um fim. Todas essas encarnações, todas essas passagens que tivermos, vão ser agregadas ao nosso espírito e vão nos acompanhar por essa imortalidade. Isso é importante a gente ter também. E se por acaso a gente não tivesse essa ideia de vida futura, tudo aquilo que Jesus trouxe para a gente perderia o sentido. Por quê? Se eu morrer e acabar,
Eu posso fazer o que eu quiser, que não vai ter consequência nenhuma, não é assim? Ou seja, eu posso ser egoísta, eu posso ser orgulhoso, eu posso ser vaidoso, porque eu vou estar sendo agora. Não vai trazer consequência nenhuma para mim, nem para ninguém, porque a vida vai acabar quando eu deixar o corpo físico. E isso nos mostra que é exatamente o contrário. Todas as nossas atitudes vão ter ecos para nós mesmos e para aqueles que convivem com a gente. Além do que, se a gente não tiver essa ideia de reencarnação, do nascer de novo, de vidas sucessivas, a gente não conseguiria enxergar Deus como bom e justo ao mesmo tempo. Porque a gente encontra situações onde Deus parece injusto, não é assim? Se a gente vê muito crianças que nascem com problemas, morrem logo depois, Deus não está sendo justo. Não, peraí. Se Deus tiver alguma coisa dos seus atributos que possa ser questionada, ele deixa de ser Deus, porque tem que ter uma criatura acima dele que seja a perfeição absoluta. Então Deus não pode ser injusto. Assim como Deus tem que ser bom na mesma proporção. E a reencarnação, ela consegue trazer isso para a gente, que Deus é bom e justo ao mesmo tempo. Daí a importância da compreensão dessa verdadeira vida, que é aquela que a gente está fora daqui. E o mais interessante, Jesus coloca também aqui, e Kardec analisa dessa forma e nos traz isso com muita clareza, que isso daí não é um artigo de fé, não é uma hipótese. A reencarnação, a vida fora do corpo, no plano espiritual, é algo biológico. Todos nós vamos reencarnar, todos vamos morrer, faz parte do ciclo, ou seja, as coisas acabam se tornando inclusive mais leves. Porque a partir do momento que eu consigo compreender, eu vou usar a razão junto com o coração, os dois juntos aí. Eu compreender que a verdadeira vida não é essa é importante, mas que a verdadeira está lá e é consequência daquilo que eu estiver vivendo aqui, inclusive as outras, eu vou procurar plantar sempre coisas melhores. Eu vou estar colhendo essas coisas melhores, as pessoas que convivem comigo também vão colher, e o que conforta muito todos nós, esses laços não vão se romper. A nossa verdadeira família é ampliada ao infinito praticamente, porque ela passa a ser todas as humanidades que convivem no universo. São todos nossos irmãos e todos parte dessa família universal. Dessa forma, a amplitude que isso atinge é muito maior. E esse capítulo é muito importante porque ele traz essas colocações. Até Kardec diz uma coisa textualmente que é interessante. Para a gente compreender o verdadeiro aspecto da nossa encarnação, é como se a gente estivesse num país distante, aprendendo alguma coisa, e que ao retornássemos à nossa verdadeira pátria, traríamos todos esses conhecimentos agregados. Né? Ainda, Kardec, ele, num dos trechos dos subtítulos Ponto de Vista, ele diz textualmente o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Percebem? Se a gente olhar que esse momento é um momento, pode levar 100 anos, não importa, mas é um momento dentro da imortalidade, fato. A gente olha isso como uma oportunidade de prepararmos coisas melhores para nós e para os outros, o planeta já não seria diferente. A gente usa um exemplo, parece até estranho, mas a reencarnação hoje ela é restrita aqui no Ocidente a poucas religiões. No Oriente ela já é aceita mais comumente. Mas vamos falar de uma coisa prática, vamos falar de meio ambiente. Se eu não me importar, não entender que a verdadeira vida não é aqui, que ela vai continuar, enfim, e eu prejudicar o planeta de alguma forma, sem entender a reencarnação, o que eu posso dizer? Bom, eu estou estragando tudo isso aqui, mas não sou eu que vou me preocupar, é o próximo que vai vir que vai sofrer as consequências.
quando você coloca a reencarnação, quem é o próximo? Ou seja, as consequências que eu criar agora, eu vou sofrer lá na frente. Porque se eu fizer alguma coisa ruim agora no planeta, trazer isso para a parte prática. Sou eu mesmo que vou ter que consertar lá quando eu voltar. Então a gente percebe que essa colocação que Jesus nos traz, ele fala de vida futura, ele fala de reencarnação, lá no meio, a gente vai encontrar algumas citações, é justamente para nos lembrar que tudo é uma sequência. Todos somos responsáveis por todos que estão aqui, independente do reino. E que qualquer coisa que a gente provocar, somos nós mesmos que vamos ter que acertar depois. E como eu disse, não é punição, isso é lógica. Né? Se a gente desviar qualquer coisa na lei divina, a responsabilidade vai ser nossa de colocar. Okay? E outra coisa muito importante, a morte ela deixa de ser uma coisa apavorante. Não é? Morte, nossa, ainda mais agora que a gente está passando por um processo um pouco mais difícil, que as mortes estão sendo noticiadas até com uma quantidade maior, e a gente não pode esquecer que não é só Covid que mata, tem muitas outras doenças que matam também, então o processo continua igual. Ela deixa de ser apavorante, por quê? Porque ela não vai extinguir um relacionamento que nós tivermos. Vai haver um afastamento, claro, vamos sentir saudades, vamos sofrer por aquele momento, mas o consolo é que todo e qualquer laço que criarmos aqui através dos sentimentos, esses laços vão permanecer depois. Então deixa de ser algo que o Ocidente trouxe, né? De uns 80, 90 anos para cá. A morte antes era uma coisa um pouco mais, não era tão tenebrosa como a gente vê hoje. E isso nos mostra que a fé que a gente constrói em cima do nosso raciocínio, daquilo que a gente entende como lógico e do conhecimento que a gente adquire, ela se torna realmente inabalável. Né? E ele vai falando várias outras coisas, inclusive aconselho aqui que todos leiam, porque é muito pouco tempo a gente estar trazendo tudo que ele tem. Né? E ele coloca também uma outra forma da gente entender isso. Olha que interessante, textualmente. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo que possui e se desespera. Ou seja, a gente tendo esses conceitos mais presentes, a gente compreendendo a verdadeira função de uma encarnação e tudo aquilo que a gente pode trazer de positivo para nós e para os outros, nos deixa, no mínimo, mais felizes, mais preparados para o futuro, mais conscientes. E com certeza, quanto mais pessoas pensarem dessa forma, menos difícil vai ser tantas lições que a gente tem que aprender aí. É isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. E boa semana.